Ana Paula Odi Batista, 25 anos, graduada em História, mestra em Letras, e que hoje no Diálogos a gente vai conversar um pouquinho sobre seu objeto de mestrado, que é o Nordeste Simbólico de Gilberto Freire, representações de escravas e escravos africanos no Brasil como produção da região. Olá, Ana, tudo bem? Oi, tudo bom? Então, conta um pouquinho pra gente desse teu objeto, o Nordeste Simbólico e as representações de escravos e escravos africanos. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. E a história desse trabalho, ele começa na graduação em História, quando eu fui bolsista de iniciação científica voluntária com o professor Roberto Radins, na graduação de História. E trabalhei desde então com processos criminais do final do século XIX, onde tratavam das relações entre senhores e escravos na Serra Gaúcha. Depois de uns 2 anos nesse projeto, eu conheci o professor Rafael José dos Santos, meu eterno orientador, onde consegui uma bolsa junto com ele, junto à FAPERGS, e iniciei então a pesquisa com algumas obras de Gilberto Freire, trabalhando sobre a relação entre essas obras, o conceito de região Nordeste e as heranças de escravos e escravas africanas. E ao longo dessa pesquisa, então, nós fomos aprimorando a partir de algumas leituras e fui me encaminhando para tentar depois a bolsa de mestrado no programa de pós-graduação em Letras, Cultura e Regionalidade, no qual o professor Rafael José dos Santos leciona, né? E entrei no programa e comecei a desenvolver então esse trabalho. Foram selecionados 4 obras do sociólogo pernambucano Gilberto Freire, que foram respectivamente Região e Tradição, Casa Grande Senzala, o Manifesto Regionalista e Nordeste, né? Trabalhei com essas 4 obras junto com o professor Rafael, e dentro dessas 4 obras tentamos elencar práticas culturais de escravos e escravas africanos que poderiam ajudar a delimitar o que o Gilberto Freire chamava de Nordeste do Brasil. Dentro dessas manifestações, quais são as heranças dos escravos e escravas africanos? Bom, aí é que entra a principal questão do trabalho, mas também entra, digamos assim, um resultado de uma reflexão que nós tivemos da seguinte maneira. As práticas elencadas pelo Gilberto Freire ao longo das 4 obras não foram surpresas, digamos assim. Ele fala sobre a questão da dança, ele fala sobre a questão da alegria que o brasileiro tem, né? Ele fala sobre a questão da vestimenta, né? A forma de se vestir, e ele fala principalmente sobre a questão da culinária, né? Heranças na nossa culinária, que são heranças diretas dos escravos africanos, né? Entre eles, posso citar, ele utiliza o azeite de dendê, ele fala da pimenta, enfim, ele elenca até na vida intelectual do Gilberto Freire, ele criou um livro de receitas do Nordeste na época. Mas aí é que entra a questão mais interessante do trabalho que eu desenvolvi com o professor Rafael. O objetivo principal era elencar essas práticas culturais que ajudavam a delimitar a região que o Gilberto Freire chamava de Nordeste. Mas nós percebemos que o principal, na verdade, é dizer o que não era Nordeste, através dessas práticas culturais. E foi aí onde nós percebemos nas leituras de Gilberto Freire e também com algumas documentações que eu encontrei na Casa Museu, Madalena e Gilberto Freire, lá em Recife, quando eu fui no início do ano passado para lá, junto nessas documentações, pensamentos e reflexões desse sociólogo que diziam por que, por exemplo, a Bahia não poderia ser considerada Nordeste. Porque lá existia uma predominância dessas práticas culturais. E o Nordeste, para o Gilberto Freire, não era uma região pautada sobre essas preponderâncias culturais de herança escrava africana, mas sim o equilíbrio entre as heranças culturais do escravo, do português e do índio.
esse era o Nordeste do Gilberto Freire. Então essa pesquisa trouxe sim as respostas para o principal objetivo, que eram descobrir essas práticas culturais de herança africana que delimitavam a região Nordeste, mas descobriu-se que essa região, na verdade, é pautada numa negação do que não é Nordeste. Agora tu me trouxeste que a Bahia não se inclui como Nordeste. Para Gilberto Freire, não. Que se inclui que se pensa num equilíbrio entre o índio, o luso e o negro. Então, o que seria do resto do Brasil? Nossa, aí a pergunta é bem profunda, bem abrangente. Se fosse para eu responder, eu acho que o Brasil realmente é esse caldeirão de misturas, né? Como o Darcy Ribeiro falava, uma colcha de retalhos. Mas, ao mesmo tempo, existe, sim, concordo com o Gilberto Freire, que existem predominâncias em algumas regiões, mas também é importante a gente discutir, e nesse trabalho, como ele é vinculado ao programa de pós-graduação em Letras, Cultura e Regionalidade, a gente discutiu também o que é região, né? O que são regionalidades. E a gente descobre, então, utilizando o exemplo do Nordeste simbólico, do Gilberto Freire, que a região ela é também simbólica, justamente o título da dissertação. Ela não é uma região física. Claro, ele delimita que a Bahia não faz parte do Nordeste, mas não por características geográficas, físicas, que comumente nós aprendemos, né, desde pequenos na escola, que a geografia é o que delimita a região. Não, essa região ela é delimitada culturalmente, ela é delimitada simbolicamente, a partir do momento que tu diz que aquele pedaço de terra, digamos assim, não pertence a uma região por questões culturais, porque elas não compartilham de práticas culturais idênticas, então a região ela é simbólica. O Brasil ele é todo simbólico, principalmente do ponto de vista cultural, do português, o luso, do escravo africano, do índio e de tantas outras etnias que vieram para cá. Mas eu concordo com o Gilberto Freire que existem predominâncias que se sobressaem, aí os motivos a gente teria que abrir outra discussão, mas o Brasil é sim esse caldeirão de misturas, mas basta a gente atentar e perceber que misturas são essas e quais são as misturas que nós estamos mais valorizando. E como se traçar uma herança cultural de um povo onde se perde o sobrenome e se ganha o sobrenome do seu senhor, onde se perde grande herança não só de língua, mas de costumes e de religião e de tantas outras coisas que vêm junto com isso. Como se traçar essa herança da contemporaneidade quando tudo isso já ficou meio que perdido pelo caminho? No meu ponto de vista, eu acho que tudo é uma questão de resgate coletivo. Cada pessoa, cada ser humano sabe da sua história, mas sabe também, e eu acho importante frisar isso, que por ter a formação de história, a gente tem que saber que nós pertencemos a um grupo. E hoje em dia, depois de tanto tempo que se passou ao longo da história do nosso país, e depois de tantas influências que nós sofremos em função de toda a colonização, de todas as mazelas que a colonização trouxe, eu acho que a gente consegue resgatar, sim, essas heranças, essas identidades, que são várias, né? Mas sempre a partir de um grupo, de um coletivo. Eu acho que seria dessa forma que a gente conseguiria hoje resgatar essas identidades, essas heranças e visualizá-las. E principalmente dar espaço para que elas ressurjam, porque elas estão aí, mas estão às vezes perdidas ou às vezes nós não damos a atenção necessária, né? Porque Caxias do Sul, por exemplo, é uma cidade onde em cada esquina tu encontra resquícios de culturas diferentes, de práticas diferentes.
E o Gilberto Freire, na época, ele fez algo que foi muito revolucionário, que foi utilizar fontes de pesquisa que, para a sociologia, principalmente, não eram utilizadas, que foi a culinária, né? Foi você ir até uma casa, antiga casa de engenho, ir atrás de uma antiga família tradicional de Recife e buscar nas suas receitas culinárias ingredientes que a própria família ou receitas que a própria família disseram, bom, essa receita não é nossa, essa receita veio da minha avó, que copiou de uma escrava que ela tinha, que copiou de uma índia que vivia aqui perto, enfim, ele fez todo esse trabalho, ele utilizou essas fontes que hoje são utilizadas, mas que na época em que ele utilizou era revolucionário. Então hoje nós também podemos fazer esse resgate através de fontes que muita gente ainda não sabe que pode ser utilizada para o resgate histórico e cultural, que é o jornal, é a música. Tenho vários colegas que, ao longo da graduação, que trabalharam com a música também. Então, são fontes que também podem nos ajudar a fazer esse resgate cultural de heranças, né? Mas é só você caminhar na rua de Caxias do Sul que você percebe muitas práticas culturais diferentes que existem numa mesma região. Que região seria, então, essa nossa Caxias do Sul? Onde 70% são imigrantes. Os elementos que traçam um pouco da identidade de cada um, mas dentro disso tudo que tu me trouxeste desde lá do início, quando começou a trabalhar com a pesquisa na graduação, até agora, quando finalizaste o mestrado, tu percebe que de alguma forma vem crescendo o reconhecimento dessa herança cultural? Bom, Rodrigo, eu tenho 2 pontos de vista a esse respeito. Eu digo que sim, que esse reconhecimento de práticas culturais de herança africana está crescendo, esse reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vivenciando atualmente na nossa sociedade, não só aqui da nossa região, né, mas de todo o nosso país, nós estamos vivenciando um retrocesso muito grande em relação à legitimidade dessas heranças, em relação à valorização e à ridicularização dessas heranças culturais, independente de ser uma herança cultural de escravos e escravas africanas, ou de ser uma herança cultural indígena, né, ou de ser uma herança cultural portuguesa. Independente de qual influência, de qual herança nós estamos falando, eu vejo que existe uma resistência muito grande de alguns grupos sociais em valorizar essas heranças. Se olha muito para o futuro, se vislumbra muito o avanço social, econômico, que deve sim acontecer, nós não devemos parar no tempo, mas também se ridiculariza muito grupos que estão tentando ressurgir e reviver essas heranças culturais. E esses grupos que tentam resistir, às vezes de formas diferentes, que tentam sobreviver na nossa sociedade, seja de uma forma diferente ou parecida com a qual eles viviam antigamente, ou coisas que praticavam antigamente, eles são ridicularizados e eles sofrem sim. Então, ao mesmo tempo que eu vejo uma resistência querendo trazer à tona essas heranças culturais, eu vejo também um retrocesso em relação a alguns grupos da nossa sociedade. Mas esse retrocesso se deve por quê? Eu acredito que o brasileiro, falo agora da brasileira, do brasileiro, né, do indivíduo, não tem ainda a sensibilidade de assumir a nossa identidade plural, ou de assumir que existem muitas identidades. Se você não acredita que você é parte de algo que seja plural, não significa que você não deva deixar outra pessoa vivenciar isso. E eu acho que nós, brasileiros, ainda temos esse resquício colonizador de tentar sempre deixar algo, uma única coisa, se sobressair a outras e não deixar que elas convivam
harmonicamente. Embora eu acredito que isso seja também uma utopia, mas eu acho que muitas pessoas querem sempre deixar uma identidade só, apenas se sobressair em relação a outras, quando na verdade elas convivem no dia a dia. Eu acho que é esse o problema. Os recortes do Brasil, eles são muitos, né? Como tu mesmo trouxeste, iniciando com os indígenas, os lusos, os negros, os italianos, os alemães, que é algo que é difícil de se criar se traçar uma identidade. Aí se traz o plural, a pluralidade onde tu citaste agora. Mas dentro desse teu processo de mestrado, de traçar essa herança cultural, de trazer essa harmonia das outras etnias, o que se pensa como historiadora para que de alguma forma se resolva esses resquícios de colonizados? Como historiadora, professora de história, infelizmente, e eu digo infelizmente porque muitos amigos e familiares não gostam quando eu falo sobre isso, infelizmente, nós só conseguimos, e a história prova isso, nós só conseguimos mudar alguma coisa quando se tem uma resistência. E normalmente as resistências elas não causam resultados pacíficos. Eu não estou dizendo que nós devemos depredar as coisas públicas, eu não estou dizendo que nós devemos sair pelas ruas batendo, excomungando as pessoas que pensam diferente e que não querem conviver com o diferente, mas através da história eu posso afirmar que as coisas só mudam quando existe um foco de resistência. Então, para que o nosso país possa, de uma vez por todas, esquecer o período de colonização, onde só uma cultura ou só algumas práticas culturais de grupos exclusivos se sobressaem, eu acho que é necessário que existam grupos como existem já hoje em dia, grupos de periferia, grupos de grandes cidades que resistem a todo tipo de preconceito, de rebaixamento social em relação à sua identidade. Independente de qual identidade seja, eu acredito que elas só vão conseguir coexistir de uma forma mais ou menos igualitária através da resistência. E a resistência não é pacífica, a resistência traz desalentos, a resistência traz perdas, a resistência traz às vezes dor, mas é só através da resistência que se consegue mudar alguma coisa na história da humanidade. Foi assim com a Revolução Russa, foi assim com a Revolução Francesa, foi através da resistência externa que o Brasil conseguiu abolir teoricamente a escravidão. Então é a resistência de grupos, não precisam ser muitos, mas precisam estar em todos os cantos para que a gente consiga conviver de uma forma igualitária através das identidades plurais do nosso país. Mas as resistências, muitas vezes, elas necessitam de uma liderança que se faça presente. Tu enxerga que agora, no nosso atual momento, existe uma liderança? Uma liderança política, eu acredito que não, propriamente dita, fisicamente presente. Mas eu acredito que, apesar dos pesares, as lideranças educacionais, sim. Seja na universidade, seja nas escolas de ensino básico, eu tenho esperança de que existem vários profissionais que alimentam de alguma forma essas resistências. E principalmente também no campo intelectual, artístico. Mas politicamente falando, eu ando um pouco deprimida. Desacreditada. E uma frase, uma citação que finaliza esse teu trabalho, que com certeza não está fechado, né? Porque eles nunca se fecham, a história está sempre aí.
acontecendo, rolando, e a gente sempre correndo atrás dela, né? Como uma utopia, sempre procurando melhorar. Mas uma frase que fecha, que encerra esse teu ciclo. Eu não vou lembrar literalmente da frase do Gilberto Freire, mas eu gosto muito de um pensamento dele, que até serviu de epígrafe para minha dissertação, que é um pensamento no qual ele fala que o saber, ele não serve de nada se ele ficar engavetado. Ele precisa ser como um rio, né, se espraiar para todos os lados, e é só assim que ele é válido. Então, por isso que eu acredito que as resistências do nosso país, elas vão acontecer através da educação. Apesar de como a educação anda valorizada, eu acredito que através da educação formal, informal e artística. E é isso, o saber, ele precisa voar, ele precisa passar de mão em mão, ele precisa ter uma forma de se expressar com que faça que todas as pessoas consigam o compreender, né? O saber de academia puramente, eu acredito que ele não chega onde ele precisa chegar, mas os artistas estão aí para mastigar tudo que eles recebem para nós, para o público, né? Muito obrigado. Foi muito bacana ouvir um pouquinho dessa herança cultural, esses recortes, onde a Bahia, quem sabe, não pertencente, o simbolismo. Espero que a gente possa conversar mais, acrescentar mais nisso tudo que é esse caldeirão do nosso Brasil. O Diálogos fica por aqui. Até a próxima.